Então, 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas com impento tinham dado sobre o sul e sobre Siclag, e tinham ferido a Siclag e tinham posto fogo. Levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais o que, gente? Força para chorar. Deixa eu explicar uma coisa. Davi era de Deus. Davi, ele tinha compromisso com Deus. Agora, por que o inimigo atacou? Porque tem pessoas que pensam assim: ah, eu sou de Deus, Deus não vai permitir que o mal me alcance, Deus não vai permitir que o problema alcance a minha casa, a minha vida. O diabo é tão covarde, os amalequitas, representando mesmo, que é fácil você atacar uma cidade onde só tem mulher e criança, é ou não é? Mulher não tem força, criança não tem força, não eram habilitados a pegar numa arma. Então era mais fácil invadir Siclag sem a presença de Davi e seus homens, porque o diabo é covarde, irmãos. O diabo é covarde. Não queira encontrar no diabo honra, porque ele não tem honra. Não queira encontrar no diabo honra, porque ele não tem honra. O diabo é trapaceiro, tanto que o próprio Cristo disse: o diabo é o pai da mentira. Você sabe que o mentiroso, ele sempre inventa uma desculpa, uma mentira. O mentiroso tem uma lábia danada, até não tem. Eu conheci um camarada que era contador de história. Ele soltava, sabe? Aquele camarada que gosta de soltar, né? Ah, eu já estive lá. Ah, eu conheço. E era tudo mentira. Ele não conhecia nada, não sabia de nada, sabe? É o famoso Pinóquio. Não tem gente que é assim? Parece que está falando a verdade, mas quem conhece o cidadão sabe que ele é um tremendo mentiroso. O diabo não tem honra. Ele esperou Davi sair com seus homens para ele atacar Siclag, porque eu quero ver ele atacar Siclag com Davi e seus homens dentro da cidade. Pastor, o que significa isso? O diabo não vai atacar quando estamos fortes. O diabo não vai atacar quando nós estamos preparados. Ele sempre vai querer atacar quando nós damos um descuido. Ele vai esperar diminuir as orações. Ele vai esperar diminuir as idas na igreja. Ele vai esperar a pessoa começar a falar contra Deus, para ele chegar, entrar e fazer a sua arruaceira. Porque ele vai esperar o lugar estar despreparado, desprotegido. Por isso que a Bíblia diz: o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, porque ao nosso redor estão os anjos, ao derredor está o diabo, e a Bíblia fala que ele ruge como leão, mas ele não é leão. A Bíblia diz que quando Davi chegou, cidade queimada, roubaram os animais, levaram as mulheres, levaram as crianças, tudo cativo. Davi não sabia para onde foi, Davi não sabia para onde levaram, e de primeira instância, o que eles fizeram? Choraram. Porque diante de um problema muito grande na nossa vida, a tendência é o nosso lado emocional, ele se manifestar. É ou não é, igreja? Faz bem chorar? Faz. Alivia, não alivia? Mas não resolve problema.
É ou não é? E Davi chorou. É ser humano, como todo mundo. Homem e mulher é ser humano. Então, Davi chorou porque ele sentiu. Perdeu a mulher. Perdeu o seu exército, também perdeu as suas mulheres e seus filhos. A primeira reação foi chorar, porque tem situações na nossa vida que o choro é um remédio ali para aliviar, mas que não vai resolver problema nenhum. Porque talvez você é uma pessoa que já chorou tanto. Pastor, já chorei tanto na minha vida, que se fosse para encher uma piscina, eu já teria enchido uma piscina de tanto que eu chorei. Mas não resolveu, é ou não é? A Bíblia diz que ele chorou. Tudo bem, é normal. Todo ser humano tem a sua reação. Aí a Bíblia fala no versículo 5: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha como que está o exército. Se Davi está desesperado, um homem que conhece a Deus, um homem que teve um contato mais íntimo com Deus, imagine os soldados. E eles queriam pegar pedras para atacar em quem? Atacar em Davi. Vamos apedrejar Davi. Olha como que é o diabo. O diabo, irmãos, na hora do vamos ver, tem pessoas que você menos espera, vai ter o intuito de tacar a pedra em você. Pessoas que você menos espera, quando acontecer um fato, essa pessoa ela vai ter o prazer de querer pegar uma pedra e tacar em cima de você ou em cima de mim. Porque era um exército de Davi. Davi não tem culpa porque saquearam Siclag. Ele tem culpa? Não. Mas queriam apedrejar ele. Mas a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Ele se levantou e ele falou: Deus vai resolver esse problema. Deus vai mudar essa história. Irmãos, não adianta. Quando pessoas ficarem indignadas por causa de tal acontecimento, a melhor coisa a fazer, sabe o que é? É a gente se esforçar no Senhor nosso Deus, amém? A melhor coisa. Queriam fazer o mal para Davi, mas Davi se levantou e falou: peraí, não, vamos se esforçar, vamos buscar Deus, porque Ele vai dar uma direção. Não adianta ficar lastimando, porque a primeira coisa que o diabo vai fazer, vai querer usar pessoas para atacar pedra. Ele é o culpado. A minha vida está assim por causa dele. Roubaram os nossos filhos, levaram as nossas mulheres, levaram as nossas crianças por causa dele. Não, irmãos, não é por causa de Davi. É porque o inimigo é covarde. O diabo não vai querer atacar a família enquanto você está de prontidão, não. Ele vai querer atacar quando você virar as costas. Ele não vai querer agir quando você estiver de prontidão, não. Ele vai querer agir quando você não estiver presente, porque ele é covarde. E nós temos que contar com a ajuda de Deus em todos os momentos da nossa vida. Ele se esforçou. E a Bíblia fala no versículo 7: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque: trazei-me, peço-te, aqui o eufode. E Abiatar trouxe o eufode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor disse: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Amém, gente?
que Davi fez diante de um problema insolúvel, diante de um problema fora de rumo, porque ele não sabia para onde que o inimigo foi, ele só sabia que tudo que tinha foi roubado. Davi foi consultar a palavra de Deus. Tem pessoas que quando passam por problema, vai consultar a cartomante, vai consultar a cigana, vai lá, dá a mão, vê aí o que você está vendo. A pessoa vai consultar a mesa branca, a pessoa vai consultar o guia, o espírito, o orixá tal, ao invés de consultar a palavra de Deus. Tem pessoas que vão consultar os famosos profetas, as profetisas. Fulana profetiza e ela fala o que está acontecendo. Tome cuidado, porque tem muitas dessas fulanas e desses fulanos que estão agindo com espírito de adivinhação, e isso é contra a Bíblia. Assim diz o Senhor. E esse assim diz o Senhor sempre sai resenha, sempre sai confusão. Já percebeu isso ou não? Estou vendo aqui nessa foto que o teu marido, tome cuidado com ele. Ele está chegando tarde em casa, tem alguma coisa aí, e blá blá blá, blá blá blá. Daqui a pouco destrói o casamento da pessoa. É assim ou não é? É, eu conheço, irmão. Ah, meu filho. Uma vez eu fui num lugar, cheguei lá para assistir o culto. Daqui a pouco levanta a profetisa. Irmãos, eu vi um caixão e está um cheiro de rosa aqui. Eu pensei comigo, será que eu vou morrer? Quer dizer, ver caixão e sentir cheiro de rosa significa que alguém vai para o beleléu, né? Quer dizer, tem pessoas que ao invés de consultar a palavra, consulta pessoas que não têm a palavra de Deus, mas que usa o nome de Deus para se beneficiar. Porque Deus nunca vai falar. A pessoa fala como se Deus estivesse falando. Assim diz o Senhor. Ou eu sou o Senhor teu Deus. Eu te digo, irmãos, Deus não fala dessa forma. Deus fala pela sua palavra. Amém, gente? Davi consultou a palavra, colocou a mão no forte e falou: Deus, perseguirei eu essa tropa? E Deus falou: hoje nós consultamos a palavra de Deus, porque ela é o meio mais seguro. Mas é mais fácil a pessoa chegar e ficar procurando essas pessoas. Eu não estou dizendo para você que não existe pessoas que são usadas por Deus. Como eu falei aqui numa pregação, que o dom de revelação tem 3 tipos de etapa: palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Amém? Se uma pessoa que diz que tem um dom da revelação não tiver uma palavra de sabedoria, não tiver uma palavra de conhecimento e não tiver o discernimento, não é Deus, é o diabo. E eu sei muito bem o que eu estou falando para vocês. Eu me lembro, uma época da minha vida, eu contei aqui para vocês, que Deus tinha me dado espírito. O que é o discernimento de espírito? As pessoas vinham conversar comigo, eu olhava e falava assim: não fala nada não, está acontecendo isso e isso na tua vida, correto? Correto. Colocava a mão, tinha um demônio, manifestava um demônio. Então significa que era o quê? Que era de Deus. Porque se não fosse de Deus, o que saía da minha boca para me falar ia ser só palavras vazias. Você está passando por isso, foi feito isso na tua vida, fecha os olhos que eu vou tirar esse demônio no nome de Jesus. E a pessoa manifestava, expulsava o demônio, depois a pessoa falava: nunca manifestei na minha vida um demônio, nunca passei mal na minha vida. Você entende? Tome cuidado quem você está consultando. Tem pessoas, mulheres, que consultam a vizinha, não tem? Fulana, o que você acha? Ah, o Joãozinho está dando trabalho. Ah, o Joãozinho está dando trabalho. Ela fala: faz igual eu, largo aquele na rua, aquele cachaceiro que não vale nada. Olha o conselho que a dona dá. Meu filho, nossa, está tendo problema. Sabe o que você faz?
Faz igual eu fiz com meu filho, manda para fora, manda para rua, não vale nada, manda para rua. Quer dizer, são conselhos que não fazem parte da palavra de Deus, amém, gente? Tem gente que está procurando, está consultando pessoas que não têm a palavra de Deus, e no próprio livro de Jó fala: longe de mim o conselho do ímpio. Fala para mim, que conselho que o ímpio pode dar para mim e para você? Ele não tem palavra de Deus na boca dele. Qual é o conselho que o ímpio vai dar para mim e para você? Nenhum. Davi consultou a palavra de Deus. Se nós aprendemos a consultar a palavra, porque se você for conversar com o pastor e o pastor não tiver a palavra de Deus, a tua consulta não vai valer de nada, porque o pastor tem que ter a palavra de Deus na boca, não é, gente? A palavra de Deus. A Bíblia diz que ele consultou. Ele disse: Deus, perseguirei eu essa tropa. E Deus falou: Davi, pode ir. Deixa eu explicar uma coisa. Deus vai falar, mas nem sempre ele vai dar o mapa. Explica melhor, pastor, vou explicar. Davi tinha que, Deus falou: eu vou dar para você a vitória, você vai, eu vou restituir o que foi roubado. Só que Deus não falou para Davi: Davi, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para trás. Deus não falou isso. Vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste. Deus não falou isso. Deus só falou: vai, porque eu vou te dar a vitória, não, gente? Lembra de Abraão? Quando Deus chamou Abraão, Deus falou o que para Abraão? Abraão, sai da tua casa, no meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou para Abraão onde que era a terra, falou? Não, falou para ele: sai do meio da tua parentela e dá no pé. Abraão teve que ir pela fé. Irmãos, consultar Deus é a gente aprender, nós temos que aprender a andar na dependência dele e andar pela fé, porque no final tudo vai dar certo, não é, gente? Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Vamos continuar? Versículo 9. E partiu, pois, Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens. Pois 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Você percebe que Davi foi com 600 e 200 parou. Você percebe que na nossa vida, na igreja, é a mesma coisa? Quantas pessoas começaram com a gente e hoje não estão mais com a gente? Porque cansaram. Eles tinham que atravessar o ribeiro, mas eles ficaram cansados, que eles não conseguiram atravessar o ribeiro de Bessor. Quando se fala de água, nós falamos do que o próprio Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos digo. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus falou para o diabo: diabo, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Mas por que eles desanimaram? Por que eles pararam? Porque eles não estavam focados. Quem está focado consegue entender o que diz a palavra de Deus: diga ao fraco, eu sou forte, amém? Quem está dentro da palavra, quem está determinado, se cumpre o que diz o apóstolo Paulo, que na fraqueza Deus nos dá força, amém, gente? Eles desanimaram. Davi disse: vamos, nós não aguentamos ir não. Porque tem pessoas que não vão aguentar. Não porque tem até o desejo, mas não tem a determinação, é diferente.
Uma coisa é eu desejar a vitória, outra coisa é eu ser determinado pela minha vitória. Porque desejar a vitória todo mundo deseja, não deseja? Agora, quem é determinado pela vitória? É diferente. A Bíblia fala que o preguiçoso também deseja. Já leu em Provérbios? O preguiçoso, ele deseja, mas nada alcança. Porque é só o quê? Um desejo, não é uma determinação. Todo mundo tem desejo, mas os nossos desejos não vão se resolver em milagre, não vão virar milagre, se não houver determinação. 200 parou, 200 desanimou, e 400 o quê? Perseverou. Como é que está você? Você está desanimando? Você está olhando para os problemas? Porque Davi era o homem de Deus, está enfrentando problema. Então significa que todo mundo vai enfrentar problema, e todo mundo tem que aprender a perseverar, a consultar Deus para chegar no alvo. Eles foram, porque tem pessoas que até vai, mas quando chega na beira do caminho, ou no meio do caminho, desiste. Como é que você está? Pastor, eu estou no mesmo foco. Lembra de Caleb e Josué? E aí, Caleb, como que você está? Eu estou no mesmo espírito. Caleb estava com 40 anos, na época que ele gritou: se o Senhor se agradar da gente, nós vamos entrar nessa terra. Passado umas 40 anos, ele estava com 84 anos. Ele diz: a minha força, o meu espírito ainda é o mesmo. Sabe por quê? Porque não importa, me perdoe a expressão, a carcaça. O que importa é o espírito, amém, gente? Como é que está o teu espírito? Como é que está o nosso espírito? Porque o que importa não é a carne, é o espírito. Caleb disse: meu espírito é o mesmo, eu estou pronto para entrar e para conquistar. Com 84 anos. Esses 200 homens pararam, mas 400 prosseguiram. Graças a Deus que a maioria prossegue, amém, gente? São poucos que param, mas a maioria faz o quê? Prossegue, porque crê. Versículo 11: e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu. Deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-se o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então Davi disse-lhe: de quem és tu? De onde tu és? Disse o moço egípcio: eu sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos um impento para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Siclag. Disse Davi: podereis descendo guiar-me a essa tropa? Disse ele: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a quem, gente? A essa tropa. Olha como que Deus é. Irmãos, se Deus fala, nós não precisamos de mais nada, amém? Davi foi, 200 parou, mas lá na frente ele encontrou esse jovem, esse moço egípcio. Será que ele ficou doente por acaso? Não. Deus, ele trabalha de multiformas. Por exemplo, quando Elias foi para a caverna, quem é que trouxe alimento para Elias? Quem? O corvo. Correto? Então Deus usou quem? O corvo. Vamos lá.
Bíblia diz que quando Jonas, ele estava em desobediência, a Bíblia fala que Deus usou uma baleia, não foi? Para ele se arrepender e voltar a praticar a palavra. Deus até então ele está usando animais. Agora Deus vai usar a natureza. Quando o profeta disse, não vai chover, e não choveu, porque Deus cerrou os céus, amém, gente? Mas quando ele disse, vai chover, prepara a carruagem que vai cair uma chuva abundante, Deus falou, Elias disse, está falado, e mandou chuva. Então Deus agora está agindo com a natureza, amém, gente? Mas também Deus, ele age através dos homens. Foi o caso quando Nabucodonosor invadiu, Judá, invadiu Jerusalém e levou cativo os judeus. A Bíblia fala que Deus usou Nabucodonosor e colocou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel entre os principais ali do reino, amém, gente? Porque Deus, ele usa também o quê? Homens. Então Deus, ele trabalha de multiformas, amém? Ele trabalha do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Pastor, Deus também pode usar anjo? Pode. A Bíblia diz que lá em Sodoma, os anjos foram até a casa de Ló para dar um aviso, não foram? Foi na casa de Ló. No Novo Testamento, a Bíblia diz que o anjo de Deus foi e através de um terremoto, o anjo de Deus foi lá, abriu as cadeias para Pedro sair. Então, se a gente analisar, Deus trabalha de multiformas, amém? Deus agora está trabalhando, está dando a direção para Davi, através de um moço egípcio, que ficou doente, foi abandonado para morrer, e Davi, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, deu de comer, deu água, tratou do rapaz, o rapaz redobrou o ânimo, o rapaz recuperou a força, e agora Davi está dizendo, tem como você me levar? Você percebe que Davi não usa a força, ele usa a força? Ele ameaça? Não. Sabe por quê? Porque Davi, ele tem um coração bom. Ele pediu para o rapaz logicamente ia levar ele, por causa do quê? Da gratidão, amém? Jura pelo teu Deus que não vai me matar e não vai me entregar na mão do meu antigo senhor, mas eu vou levar você. Irmãos, Deus agora está cumprindo o que ele disse para Davi: eu vou entregar nas tuas mãos esses valentes, esses amalequitas, eu vou devolver tudo que foi roubado. Irmãos, Deus sabe a forma de trabalhar. Você não sabe que rumo tomar? Você não sabe que sentido tomar? Fique tranquilo, só fique debaixo da obediência e mais nada, amém, gente? Porque a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Continuando a nossa leitura, versículo 16. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de quem? Então, quando eles chegaram, como é que estava o inimigo? Comendo churrasco, dançando e o quê? E bebendo. Todas. É assim que acontece quando o diabo ele tem êxito. Quando eu frequentava o espiritismo, eu lembro de algumas coisas. Tinha uma sessão que era a sessão da esquerda. O que é a sessão da esquerda? São os espíritos da esquerda, que são os mais pesados. Aí tinha demônio que chegava lá dando risada e falava assim: eu quase consegui tirar a vida de fulano, porque alguém foi lá consultar o espírito para pedir o mal na vida de alguém. Aí tinha demônio que fazia carro tombar, tinha demônio que fazia o cidadão arrumar briga e de repente passar por um problema difícil. Então eles comemoravam esses êxitos, eles comemoram. Mas quando o diabo ele é envergonhado, ele coloca o rabo entre as pernas e volta para o lugar dele. Amém, gente?
estavam comemorando: saqueamos os filisteus, saqueamos Siclag, olha o que nós temos aqui agora, vamos festejar. Porque o diabo, ele é assim, ele comemora por pouco tempo. Quando Jesus morreu, eles pensaram o quê? Nós vencemos, acabamos com ele. Comemoravam no inferno. Só que de repente quem é que aparece lá? Jesus. E eles não entenderam. A Bíblia diz que Jesus foi lá no inferno, tirou a chave da morte que estava na mão de Satanás, pisou na cabeça dele e ressuscitou, né, gente? Sabe por quê? Porque o diabo, ele comemora por pouco tempo. É como uma partida de futebol. O camarada vai lá, faz um gol, comemora, não comemora? Aí logo em seguida vem o gol contra. Daqui a pouco vem a virada. Assim é o cristão. Você pode ter levado um gol no primeiro tempo, você pode ter levado um gol, mas não tem problema, o jogo continua, né, gente? Ainda há possibilidade de virar, amém? Há possibilidade. Corre atrás da virada, não do empate, porque com o diabo não tem empate, tem que vencer, amém? Não é empatar com o diabo, eu quero empatar, não, tem que vencê-lo. Tem que vencê-lo. Estavam comemorando, festejando, tivemos êxito. Só que a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz assim para mim e para você: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, amém? Davi chorou, mas iria vir um dia que ele iria se alegrar. Então a vida, ela é uma caixinha de surpresa. A vida é como uma roda gigante. Não é porque você está aqui embaixo que você não pode chegar lá em cima, amém? E quem está lá em cima, cuide-se para não voltar para baixo, a Bíblia diz. Davi está vendo eles comemorando, festejando. Versículo 17. E feriu os filisteus, feriu os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. E Davi livrou tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, também desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado. Tudo Davi tornou o que, gente? A trazer. Você lembra do que você tinha? O que é que o diabo levou? Porque alguns o diabo levou a alegria, levou a paz, levou o dinheiro, levou a saúde, levou o sono, porque a pessoa não consegue mais dormir, levou o filho, levou o marido, levou a mulher, levou alguma coisa. Mas a Bíblia diz que quando Davi se dispôs a ir adiante, vai adiante, não pare, irmãos. Encontrou o ribeiro, bebe da água e prossiga, amém? Não pare. O inimigo estava festejando, Davi não olhou eles festejando, não. Davi falou assim: eles estão festejando agora, mas eu vou lá e vou acabar com a festa deles. Irmãos, nós temos que falar: diabo, você pode estar festejando agora, mas quem vai festejar no amanhã sou eu, amém, gente? A alegria do diabo dura pouco. Dura pouco. A Bíblia diz que Davi recuperou tudo, desde o menor até o maior, não faltou nada. Irmãos, não pode faltar nada. Nós temos que conquistar tudo que é nosso por direito. Tudo. Pode levar um tempo, porque Davi não venceu os amalequitas de um dia para outro, não. Foi alguns dias de batalha, alguns dias para encontrar e alguns dias para vencer, amém, gente? Sabe por quê? Porque é uma luta. Não se consegue resolver todos os problemas num dia só. Não se consegue mudar de vida da noite para o dia. É com luta, é com perseverança, é como uma escada. Cada momento nós temos que subir os degraus até chegar no topo. Mas tem pessoas que querem chegar no topo numa pernada só. E é complicado, não é? Minha perna não chega lá em cima, a tua chega?
Mas tem gente que quer chegar com um pé só, um passo só, já quer daqui para lá, não tem como. É degrau por degrau. Degrau por degrau. É vencer um problema de cada vez. Venceu a depressão, agora vence o problema tal. Venceu a doença, agora vence o problema tal. Até vencer todos os problemas. Até conseguir recuperar todo o prestígio que tínhamos antes. Mas isso é com quê? Com perseverança. Consultando sempre Deus. Amém, gente? Pare de ficar consultando o homem. Como se... Tem pessoas que parece que é guru, não é? Não, tem que me consultar. Não, você não tem que consultar ninguém, você tem que consultar a palavra. Amém? A palavra. A palavra é a nossa fonte de sabedoria. A palavra é a nossa fonte de vida. A palavra. Mas tem gente, irmãos, que não toma um passo sem consultar o Pai Santo, sem consultar a tal da profetisa, do profetismo, ou do profeta, né? Não toma um passo sem consultar os espíritos maus. Porque tem pessoas que tudo que faz tem que consultar essas coisas ruins. Nós não. Nós não consultamos A, não consultamos B. Nós consultamos a palavra do nosso Deus. Amém, gente? Se Deus diz, vai, pode ir que vai funcionar. Amém, gente? Mas se alguém abrir a boca para falar, sendo que Deus não mandou falar, tudo que for falado não vai acontecer. Não vai. Por isso que a melhor segurança para consulta é a palavra de Deus. Davi tomou de volta tudo, não faltou nada. Versículo 20, é isso? Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levavam diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando, pois, os 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Bessó, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se a Davi ao povo, o saudou em quê? Em paz. Tem pessoas, esses homens Davi devolveu para eles o que era deles. Porque Davi tem um coração bom, amém, gente? Mas você percebeu que quando Davi chegou com as famílias, com os bens, eles foram saudar Davi e os homens. Sabe por quê? É melhor você participar do que você desfrutar de uma coisa que você não lutou para conquistar. Você entende ou não? Que graça tem possuir uma coisa que você não lutou para possuir? Você entende ou não? Eles vão celebrar, mas eles não tiveram presente na hora da batalha. Eles vão até comemorar, mas aquela comemoração, sabe, meia boca. Poxa, era para mim estar junto, mas talvez ia chegar para algum soldado e ia falar assim: poxa, era para mim estar junto, mas eu cansei, rapaz. Eu cansei. Irmãos, bom é a gente estar na frente da batalha, né, gente? Bom é isso. Bom é isso. Não é a gente querer pegar rabeira na vida dos outros. Não é a gente querer pegar rabeira na bênção dos outros. Porque tem gente que está igual Ló. Lembra de Ló? Ló só era abençoado porque ele estava debaixo da aba de quem? De Abraão. Por isso que Deus abençoava Ló. Ló, ele não tinha luz própria. A lua tem luz própria? A lua tem luz própria ou não? Tem? Tem ou não? Tem que estudar, rapaz. Quase leva um zero agora. A lua tem luz própria? A lua recebe a luz de quem? Do sol, correto? Tem crente que é assim. Tem gente que recebe a luz dos outros, não tem luz própria.
Se o sol sair, a lua fica como? No escuro. Esses 200 homens, eles estavam debaixo do sol, da luz que estava na vida de Davi. Se não fosse Davi, o que seria desses 200? Iriam conquistar? Iriam receber o que foi tomado? Eles iriam conquistar alguma coisa? Nada, porque eles não lutaram, eles não fizeram nada. Tem gente, irmãos, que só tem o que tem porque está debaixo da luz de alguém. Porque se não for a luz de alguém, ó, apaga, não apaga? Apaga. Apaga. Quem está entendendo? Está entendendo? Deus quer que você tenha a tua luz, amém? Deus quer que você vença pela tua fé, pelos teus méritos, pela tua credibilidade para com a sua palavra. Era para mim ter ido, eu cansei, sabe? Mas graças a Deus que Davi venceu, e está aqui meus filhos, está aqui meus animais, está aqui o que foi tomado. Mas não tem gozo, não tem prazer. Quando não se luta, irmãos, tudo que vem se torna mera conquista. Você pode ver que a pessoa que recebe tudo na mão não dá valor. Já percebeu isso ou não? Já percebeu? Não é? Quando a pessoa recebe tudo na mão, não dá valor. Mas quando a pessoa rala, quando a pessoa trabalha, quando a pessoa se empenha, ela valoriza. Não valoriza? Fica aí o recado. Davi trouxe tudo, só que os 200 só vão ser beneficiados porque está debaixo da luz desses homens. Então, quem nós somos? Somos aqueles que pegamos rabeira na fé dos outros? Ou somos aqueles que temos a nossa fé e vamos para cima de Satanás para reconquistar aquilo que foi tomado, que foi roubado? A escolha é nossa, amém? Eu quero fazer parte dos 400. Quem quer fazer? Pastor, eu quero. Eu não quero fazer parte dos 200 não, poxa. Os 200 que chegaram com a cara de pau. Não tem gente que é cara de pau? Tem ou não tem? Tem, irmãos. Sabe, é bem que eu queria ir, mas sabe, não deu para mim, me dá uma dor no estômago, rapaz. Bem que eu queria ir, mas aconteceu um imprevisto em cima da hora. Não, eu quero estar junto. Eu quero lutar junto. Eu quero participar junto. Amém, gente? Eu quero fazer parte do exército. Eu quero estar junto. Por mais que você esteja fraco, por mais que você esteja cansado, continue perseverando. Amém, gente? Continue. Tá bom? Essa é a palavra de hoje. Tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. Amém. Rapidinho, tá, gente? Qual é o nome da senhora? Maria Cândida. O que aconteceu, dona Maria? Então, eu já era batizada, tinha descido nas águas, só que eu deixei de ir na igreja por causa que eu trabalhava à noite. Aí minha mãe falou assim, vamos nas portas abertas, você tem que frequentar a igreja. Aí eu fui. Só que eu orava para o coração do gerente mudar. E Deus usou o meu patrão, e do nada ele me passou para o dia. Eu entro às 7 e saio às 3. E eu tinha um propósito no coração de fazer um curso para chefe de cozinha. E nunca dava certo. Aí eu comecei novamente a dizimar, ofertar, porque eu sei dos benefícios do dízimo, ser dizimista, ofertante da alçada. E comecei a crer, clamar a Deus. Aí o Senhor usou o pastor para falar comigo na sexta-feira. Deus falou comigo. Aí do nada assim a moça lá de São Paulo me ligou. Falou assim, O que Deus falou com a senhora lembra? Lembro. Você que hoje é humilhado por funcionários, você vai ser chefe ou encarregado deles. Eu tomei posse porque eu já sabia que era para mim. E eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas eu estava guardado uma palavra de Deus no meu coração. Assim, Deus preparou tudo. De 1.680 foi para 780. Meu patrão viu o recibo, caiu na minha mão e falou assim, Maria Cândida, prometi alguma coisa para você? Falei, não, o senhor não me prometeu nada. Ele falou, suba no escritório que eu vou pagar o teu curso. De 1.600 saiu para 1.300. E
era uma luta, uma coisa terrível. Aí eu levo o óleo, me unjo, faço o jejum, entrego nas mãos do Senhor, estou tendo paz e foi tudo encaminhado. Quer dizer, Deus caminhou tudo. O carro nesse dia, Deus combinou tudo, eu não, mas Deus sim. Preparou o carro nesse dia, minha irmã me levou, me trouxe, não gastei um centavo e de 1.600 foi para R$350. Preparou tudo e já estou com um emprego bom, que o meu patrão já está tudo encaminhado. Isso em época de crise. Eu não tinha nem salário família. Ele aumentou 4 vezes mais do que era isso. Que Deus está prosperando então. Muito, muito. E depois teve meu filho de 6 anos, que o Senhor orou para ele, que ele estava com infecção na urina, mas não era só dor. Aí o médico falou assim, olha, tem que levar ele no psicólogo, que ele não tem nada, isso aí é coisa de psicólogo. O Senhor orou para ele, fez um exame, não tem nada, está curado, tudo para a honra e glória do Senhor. Tá tudo bem então? Tudo bem, graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Pode glorificar o nome de Jesus, amém, gente? Esse é Deus de maravilhas, amém, gente? Que bonito, amém, gente?